levando, entendeu? Na sua marcha até a eternidade. Portugal me toca profundamente no meu coração. Vim aqui várias vezes, pelo menos umas 8 ou 10 vezes. Vim a convite do governo português 2 vezes. Vim outras vezes por conta própria. A minha primeira esposa era uma portuguesa de Trás-os-Montes, entendeu? Infelizmente já falecida. E amando a Portugal e amando também português, publiquei 4 livros já em minha vida, além de manter durante 28 anos o Correio Brasiliense, o único jornal na ocasião, e depois hoje um dos melhores jornais de Brasília. Publiquei uma coluna sobre a história diplomática, a vida diplomática em Brasília. Porque Brasília começou a obra em 57, justamente quando lá eu cheguei, para trabalhar para um instituto que cuidava da parte de obras. Em 57 era só o Cerrado, nada mais. Começamos, a obra iniciou-se, com muita dificuldade. O presidente Juscelino enfrentou com coragem a descrença de muitas pessoas, a sabotagem de alguns parlamentares, que eram da oposição, mas Brasília saiu. Em 1960 estava inaugurada. E eu já tinha uma tendência para o jornalismo, já havia escrito nos jornais, ainda quando estudante. Eu tive a curiosidade, gostava de fotografia, de fotografar e filmar com uma câmerazinha de 16mm. Não tínhamos aquele tempo a facilidade de hoje. Pega-se uma máquina dessa aí, se tira 10 retratos de uma vez, depois vê qual é que ficou bom. Nós tirávamos a fotografia, só íamos ver daí a 3 dias, quando revelasse o filme, entendeu? Eu, em Brasília, no próprio lugar de trabalho, eu fiz um pequeno quadradinho de madeira, uma câmera escura, e eu mesmo revelava os filmes, copiava e ampliava-os. Tenho uma boa coleção hoje em casa, já fiz várias exposições de escolas e fora de Brasília, mostrando isso que hoje está tudo em DVD. Os tempos são outros agora, entendeu? E me orgulho muito disso. Neste trabalho diplomático que eu fiz durante 28 anos, além de outras reportagens, eu publiquei 2 livros sobre Brasília. Infelizmente me penitencio, porque eu trouxe alguns livros para distribuir e justamente, que era hoje, não os trouxe para cá. Estou no hotel, os 2 livros. Eu vou ver como que faço, para ver se deixo pelo menos uma meia dúzia desses 2 livros, para que alguém conheça, ou se tiver uma biblioteca com o nosso compadre aqui, para que o livro fique aqui. Um livro é o meu testemunho de Brasília. Eu conto que é a história da lama, a história da bota, da dificuldade, das carências. Foi o começo da obra. Os operários nossos não tinham... tem um pequeno filme também que eu fiz, não tem uma proteção. Trabalhavam descalços de qualquer jeito, entendeu? Felizmente na obra em que eu trabalhava não tivemos nenhuma perda, apesar de todas essas dificuldades. O livro Meu Testemunho de Brasília relata essa epopeia. Relata como era criar uma família, a minha própria, eu, minha mulher e 2 filhos, sem água, sem luz, morando num barraco de madeira, no meio de um canteiro de obra. Mas foi uma experiência que eu dou graças a Deus de ter passado por isso. É uma recordação muito grande, porque capital não se muda todo dia. E ver a cidade nascer de um cerrado inóspito, seco e com todas as carências. Esse livro é um livro fácil de ler, porque é uma história engraçada daquela vida, daquelas dificuldades. Depois veio uma outra batalha, ainda sobre Brasília. E Brasília havia uma resistência muito grande no Brasil inteiro. O Juscelino, se não fosse o esforço dele, Brasília não teria saído. A teimosia dele levou o Brasília a ficar pronto em 3 anos. Uma força de expressão, mas deu para fazer a mudança em 3 anos. Porque ele dizia que ele ia deixar o governo, se ele não mudasse, a cidade pararia. O outro livro é o seguinte: uma vez já instalada politicamente, oficialmente, o Ministério das Relações Exteriores, nosso,
o Itamaraty, como é conhecido, se recusavam não, adiavam o mais que pudesse a ida para Brasília. Então Brasília foi inaugurado no dia 21 de abril de 60 e o Itamaraty só se transferiu para Brasília no dia 21 de abril de 1970, 10 anos depois, continuando no Rio. Essa epopeia, e teve a sabotagem, tocaram fogo no prédio do Itamaraty uma vez, numa sala, para não mudar. Eu vou contar aqui uma história que é verdadeira. Eu entrevistei alguns embaixadores, uma vez lá em Copacabana, devem conhecer o Rio, tinha um prédio lá de frente para o mar, e eu, um embaixador lá, ficamos conversando, brincando. Eu disse, como é, o senhor não vai para Brasília? Ele me puxou até a varanda, mostrou a praia cheia, ponta a ponta, disse, Manuel, você acha que eu vou deixar esses 7 quilômetros de mulheres pelo cerrado? A verdade é que muitos embaixadores, isso eu assisti, foi comigo mesmo, e outros pensavam da mesma maneira. E muitos embaixadores ameaçavam de aposentar-se se fosse transferido, e se aposentaram. Mas a transferência foi feita. Toda essa novela eu conto no livro chamado O Cerrado de Casaca. Parece um nome estranho, mas o Cerrado aí é a região onde Brasília foi erguida, onde está erguida hoje. Uma região inóspita, seca, e uma vegetação típica, lembra muito a savana africana. Então eu botei a casaca, porque as primeiras condecorações, as primeiras recepções, eu assisti a todas, praticamente todas as autoridades que estiveram em Brasília, eu as acompanhei nas festas de homenagem. Eu botei então o nome da a casaca, era o traje obrigatório. Foi um problema para mim a casaca, que a maioria das pessoas alugava. E com o meu tamanho não achava casaca para alugar. Tive que mandar fazer que não era barato. Entendeu? Então, por isso eu botei o título, O Cerrado de Casaca. É um livro mais grosso, um pouco mais difícil de ler, tem muitas fotografias, mas é um documentário, porque só eu falei desse assunto. E foi o meu trabalho que foi ligado ao Itamaraty sempre. Eu era credenciado do Correio Presidente junto ao Ministério das Relações Exteriores. Esse é um pouco do episódio de minha vida. Os outros 2 livros são de outro gênero. Eu fico muito grato, entendeu? Conheci lá em Brasília um senhor chamado Manuel de Sá Machado. Foi um dos maiores diplomatas, uma figura humana das mais interessantes e envolventes que eu conheci. Fiquei grande amigo dele. Infelizmente, ele depois veio para Lisboa, removido, faleceu cedo ainda. Conheci vários diplomatas. Vou contar um outro episódio errado, não quero tomar muito tempo. Há um capítulo no meu livro que diz assim: Portugal não queria ir para Brasília. E foi verdade em parte. Em 1959, 60, quando a Brasília já estava tomando forma e praticamente pronta, e o governo fazendo pressão para o Itamaraty. E as embaixadas, porque as embaixadas só iriam se o Itamaraty fosse. Se o Itamaraty lá não estivesse, as embaixadas também não eram obrigadas a estar. O Juscelino ficou muito magoado, porque a Embaixada de Portugal iniciou a obra de um prédio no Rio de Janeiro, para instalar a embaixada. Um prédio grande, bonito. Aí o Juscelino disse, espera, chamou alguém lá da embaixada e disse, olha, quando a embaixada Brasília está ficando pronta, as embaixadas vão mudar. Portugal tem que construir não em Brasília, não no Rio. Mas o certo é que Portugal acabou construindo no Rio de Janeiro e não usou como embaixada. E quando ficou pronta, a capital tinha mudado. A embaixada do Brasil está instalada, Portugal está instalada hoje no prédio próprio, que foi construído para isso, mas a residência do embaixador, que deveria ser ao lado do prédio, nunca foi construída. Eles alugaram uma casa lá no sul, compraram e lá ficam. Bom, aí o Juscelino que fez? Em 1959, o Palácio da Alvorada já estava pronto. E o embaixador de Portugal foi trocado. Então teria que apresentar credenciais. O Juscelino marcou as credenciais para Brasília. O embaixador teve que vir do Rio para apresentar credenciais em Brasília.
Ele queria mostrar que ali ia ser a embaixada. E a embaixada, não, as embaixadas que deveriam estar ali. E acabou ficando. Mas o português e a Embaixada de Portugal foi um bom trabalho. Hoje são grandes amigos de todos, como sempre foram. E esse episódio passou, é apenas um pouco de história, porque não era fácil deixar o Rio de Janeiro, com aquela história do embaixador e de outras facilidades, para ficar no meio de um cerrado. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela minha presença. Obrigado, muito obrigado. Pode ser, senhor. Isso é para o vosso grupo, uma recordação que o senhor guardará e falar. Eu fui, inclusive, credenciado pelo governo português com a ordem de Portugal no grau de comendador. É uma das condecorações que eu prezo muito. Eu tenho várias outras de outros países, mas essa de Portugal me toca profundamente. Eu estava em minha casa, com decoração, que eu usava no Itamaraty quando ia de casar, podia se usar com decoração, e com muito orgulho. Muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Manuel Mendes. Bem-aja e que nas próximas viagens o possamos encontrar aqui. Bem, também. E aqui um livro sobre Timor, também parecido, recordação da Academia do Bacalhau de Lisboa. Eu conheci bem Portugal várias vezes, como disse, e conheci Angola e Moçambique. Numa época muito difícil, porque a guerra de Portugal estava praticamente perdida. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-aja. Palmas. Uma pausa. Eu ia pedir aos próximos oradores um pouco de que usassem